povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, e cada vida que entrou aqui neste templo, lugar de adoração, casa do Senhor, para todas as nações da terra, que o Senhor esteja abençoando cada família, abençoando desde o menor até o mais velho, que o Senhor esteja nos sustentando e direcionando a nossa vida, para que as nossas vidas, Deus, sejam vidas abençoadas e que possamos construir um legado espiritual para as futuras gerações, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Nós vivemos uma geração, meus irmãos, marcada pela pressa, pela superficialidade. Muitas vezes nós não... Obrigado, meu irmão, seu galardão está aumentando, hein? Nós podemos ver que pessoas estão sempre ocupadas, agenda cheia, sem tempo para oração, sem tempo para Deus, sem tempo para meditar na palavra de Deus, sem tempo para o culto, sem tempo para se reunir, para adorar ao Senhor. E há muitos ruídos, por exemplo, os celulares. Hoje muitas pessoas ficam 10 horas no celular, né? Redes sociais tomando o tempo da qualidade em família e o tempo com Deus. Eu lembro de um tempo que eu vi uma foto muito interessante. Quem apresentou essa foto foi até o reverendo Jeremias. Ele colocou assim o pai no celular, a mãe no celular, os filhos no celular e até o cachorrinho também com o celular segurado. Ou seja, a gente está às vezes sem tempo de qualidade para a família. Então há muitas interações digitais em vez de presença real, roubando o diálogo familiar, roubando o momento da família. Nunca se falou tanto, nunca se produziu tanto conteúdo e ainda assim ouvimos cada vez menos com atenção e profundidade. É tempo de a gente parar para ouvir. Então, dentro dos lares, muitas vozes disputam o espaço, as telas, os compromissos, as preocupações, as distrações constantes. E diante disso surge uma pergunta inevitável: quem está formando o coração da próxima geração, né? Então a crise que nós enfrentamos hoje não é uma crise de comunicação, mas a crise de formação espiritual, quando a gente não passa a tocha da fé para as futuras gerações, e quando a escuta é superficial, a fé também se torna frágil, e a família se torna frágil. É por isso que muitas famílias estão diluindo, estão se quebrando, estão se desfazendo. E nós podemos ver quando a fé não é cultivada com intencionalidade, ela não se sustenta ao longo do tempo. Hoje nós vivemos uma geração analfabeta da Bíblia, que não conhece mais a lei de Deus, que não estuda mais a palavra de Deus, que não tem conhecimento da lei do Senhor. Enquanto os irmãos estavam aqui cantando, eu me lembrei da história da minha bisavó. Eu não conheci, mas sei o seu nome, Florinda Cândida. Minha bisavó, ninguém saía da casa dela sem oração e sem leitura da Bíblia. Florinda Cândida, todo mundo que entrava na casa dela tinha que orar e tinha também que ouvir a palavra de Deus. E ela servia um lanche gostoso, ela tinha uma casa de soalho, numa fazenda, então todo mundo que entrava ali, né, era abençoado por ela com oração e uma leitura da Bíblia. Ela também servia um lanche. A minha bisavó, né, na fazenda dela, ela doou uma escola que está lá até hoje, né? Está o nome dela numa plaquinha ali, Florinda. Eu estudei nessa escola, eu aprendi a conhecer o alfabeto, foi nessa escola. E tem uma igreja onde ela doou também um campo de futebol e uma venda. Quem já viu um lugar assim no interior, assim, um lugarzinho pequenininho, né? É um distrito de Governador Valadares que chama Golcon. Tinha uma escola,
uma igreja, uma venda e um campo de futebol onde as pessoas faziam ali do grupo, que era um grupo escolar, que tinha até a 4ª série, onde fazia a educação física nesse campo de futebol. Então, ela se preocupou em passar a tocha da fé, né, para as futuras gerações, né, para os seus filhos, para os seus netos, e graças a Deus o Evangelho alcançou o coração da nossa família, e nós devemos então passar também essa tocha da fé para as futuras gerações. Nós podemos ver aqui que neste contexto do Salmo 78, ele se apresenta como uma resposta clara e urgente. Ele não foi escrito apenas para relembrar a história de Israel, mas para orientar o futuro do povo de Deus, para que o povo de Deus conhecesse a peregrinação do povo de Deus no deserto, os seus milagres, Deus fazendo a água sair da rocha, mandando o maná para sustentar o seu povo, livramento dos inimigos, dos adversários. Então o salmista Asaf nos chama à responsabilidade. Aquilo que fazemos hoje com a palavra de Deus moldará aquilo que os nossos filhos crerão amanhã. Então, os versículos de 1 a 8 funcionam como a introdução deste grande salmo histórico, e antes de expor os erros do passado, o texto nos direciona ao compromisso com o presente. O foco aqui não está apenas em evitar falhas, mas em construir um legado espiritual sólido, forte, firme, saudável, abençoador, para que as futuras gerações conhecessem ao Senhor. E assim, meus irmãos, nós somos levados a refletir: que tipo de legado espiritual estamos edificando em nossas famílias? E a grande ideia desse salmo é que o legado espiritual da família, da aliança, é construído quando ouvimos atentamente a palavra de Deus, ensinamos fielmente seus feitos e formamos uma geração que confia e obedece ao Senhor. E para compreendermos como esse legado é formado, o salmo nos apresenta 3 compromissos indispensáveis. E o primeiro deles é o seguinte: ouça a palavra de Deus com atenção. Está aí na tela aí? Ouça a palavra de Deus com atenção. Então o salmo começa com a convocação. Hoje o nosso irmão seminarista Samuel falou assim: olha, eu não gosto de convidar o povo, eu gosto de convocar, né? E esse salmo começa com a convocação mesmo, convocando o povo de Deus. Veja o que diz o verso 1 e 2, vai aparecer aí na tela. Vamos ler juntos? Escutai. Apareceu aí? Não colocou ainda não, né? Ah, que benção, hein? Tá vendo? O Isaac tá firme aí, hein, Isaac? Olha a futura geração aí, hein? Tá aprendendo, hein? Então, verso 1 e 2, todos juntos? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, como é que começa o salmo? Escutai, povo meu. Nós devemos escutar, meus irmãos. Interessante que a gente tem 2 ouvidos, né? E quantas bocas? Uma só, né? Sinal que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Escutai, povo meu. Nós devemos ouvir, Léo, ouvir a voz de Deus. Escutai, povo meu, a minha lei. E aqui não é um convite casual, é uma ordem divina. O verbo escutar está no imperativo. Deus está ordenando: escutai, povo meu, a minha lei. E Deus exige atenção. E a expressão aqui, prestai ouvidos às palavras da minha boca, transmite a ideia de um esforço deliberado. A gente tem que concentrar. Já viu quando a pessoa está vagando aqui, está aqui, mas não está aqui? Né? É aquilo que chama-se o crente girafa, né? O corpo está presente, mas a cabeça está lá fora. Né? Nós devemos concentrar naquilo que nós estamos ouvindo, né? De uma postura ativa diante da revelação. E na Bíblia, meus irmãos, ouvir nunca apenas é captar o som, mas é responder com o coração. Quando você ouve, você responde ao chamado de Deus. Desde o Éden, meus irmãos, a história da humanidade gira em torno dessa escolha. A quem ouviremos? Adão e Eva ouviram a serpente. Por isso nós caímos. Porque em vez de eles ouvir a voz de Deus, eles ouviram a voz da serpente. E comeram do fruto proibido e pecaram contra Deus. A gente ouve, vê a história também de Abraão
ouviu o chamado de Deus. Deus falou assim com ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E diz a Bíblia que Abraão partiu pela fé, sem saber para onde ia, porque ele ouviu o chamado de Deus, e ele respondeu a esse chamado. Nós devemos ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Israel frequentemente se recusou em ouvir e se desviou, mas no Novo Testamento Deus declara, quando Jesus foi batizado ali no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele saiu da água, veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e pousou sobre a cabeça dele, e veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a quem me compraz. Ah, meus queridos irmãos, a ele ouvir. Nós devemos ouvir a Jesus. Ouvir é o início da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, Assis, e ouvir a palavra de Cristo. Nós devemos ouvir a voz de Deus. Imagine, meus irmãos, aqui um alarme de incêndio, né? Que dispara com frequência. No começo todos correm, né? Com medo de morrer queimado, né? Com o tempo, ninguém mais reage. O som se torna comum, ignorado. Assim acontece com muitos cristãos. A palavra de Deus se torna apenas um ruído de fundo. Mas o perigo é real, meus irmãos. O fogo da condenação é muito pior do que morrer queimado fisicamente. Quando a alma deixa de ouvir, o coração começa a ficar empedernido, endurecido. E é por isso que nós devemos ouvir a voz de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus com reverência ou com indiferença? Sua Bíblia está aberta apenas no culto ou está aberta também na sua casa, no cotidiano? Seus filhos veem em você alguém que realmente escuta Deus, que ama Deus de todo o coração? Meus irmãos, nós podemos ver, Jesus é a palavra encarnada, Ele é o verbo que se fez carne, e ouvir a Deus é ouvir a Cristo. Ele não apenas falou, Ele é a mensagem encarnada, Ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se nós negligenciarmos a sua voz, nós rompemos a base do bom discipulado. Sabe o que Jesus disse? Jesus falou assim para nós, olha, Jesus falou assim, em João 5,39, João 5,39 está escrito assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Quando você lê a palavra de Deus, você conhece mais de Jesus, sabe quem Ele é, o conhece, sabe que Ele é o Deus encarnado, que Ele é 100% Deus e 100% homem, em uma só pessoa, para sempre. Escutai, povo meu, a minha lei. Mas em segundo lugar, meus irmãos, ensine os feitos de Deus com fidelidade. Veja o que diz o verso 3 ao 6. Vai aparecer aí na tela. Vamos ler comigo esse versos 3 ao 6. Vamos ler juntos? O que ouvimos, apareceu? Ainda não, né? Tem que dar um tempo, né? Nem tudo é muito rápido assim, né? Mas vai aparecer. Vamos lá? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que o transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Então, o texto mostra aqui para nós: não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração. Nós não podemos ocultar aos nossos filhos a fé bíblica. A fé bíblica é sempre transmissível, nós devemos transmitir. Deus nunca planejou que o conhecimento terminasse em uma geração. Esse conhecimento tem que ser passado de geração em geração. E nós podemos ver aqui que Ele instituiu um ciclo contínuo de ensino. Veja a progressão do texto
o que ouvimos, o que nós ouvimos, o que aprendemos. Nós aprendemos na escola bíblica dominical, nós aprendemos no culto à noite, nós aprendemos em casa, o que nos contaram nossos pais. Nós contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Vejam bem, meus irmãos, e eles ensinarão aos seus descendentes. Veja bem, eu não conhecia a minha bisavó, mas o evangelho chegou na casa da minha avó chegou à minha casa. Aí eu já lembro da minha mãe sentando com 5 filhos à mesa, fazendo culto doméstico, lendo uma passagem bíblica, cantando um cântico, fazendo uma oração e terminando o nosso culto doméstico com a oração do Pai Nosso. São imagens que não saem da minha mente e do meu coração. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Isso, meus irmãos, revela algo essencial, que a fé é uma herança espiritual. É mais do que deixar, às vezes a gente fica preocupado, vou deixar um carro, uma casa, um lote para o meu filho. Mas é mais importante do que isso. Alguns às vezes deixam muita coisa, né? Mas aí briga, né? Tem família que briga tanto, viu? Que às vezes mata um ou outro. Mas se a gente deixar uma herança espiritual, meus irmãos, é uma herança que ninguém pode tomar, o governo não pode tomar, as dívidas não podem tomar, ninguém pode arrancar isso de nós. Deuteronômio 6 reforça essa responsabilidade, dizendo o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. O lar, meus irmãos, é o principal centro de discipulado. Vejam bem, conta-se que numa vila tinha um contador de histórias que mantinha viva a memória. Ele contava a história daquela comunidade, como ela começou, foi a sua origem. E quando ele morreu, ninguém sabia mais repetir as histórias, esqueceram as histórias deste homem. E resultado, eles perderam a sua identidade. Assim também, meus irmãos, acontece com famílias que deixam de ensinar a palavra de Deus. Seus filhos crescem em referência espiritual e às vezes abandonam a fé, porque não vivenciaram isso no contexto da família. O que domina as conversas da sua casa? Deus ou os problemas? Seus filhos conhecem os feitos de Deus na sua vida? Você está formando discípulos ou apenas criando filhos? O centro da mensagem, meus irmãos, que transmitimos é Cristo. Nós não ensinamos o moralismo, a tradição, nós ensinamos o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lembro aqui do dia que nós reunimos ali na praça, na sexta-feira, no 1º de maio, é isso mesmo? Foi 1º de maio? Numa sexta-feira, 1º de maio, dia do trabalhador, né? Reunimos na praça. E o versículo que o Samuel Jorge leu foi o seguinte: pois não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Tem coisa mais maravilhosa do que conhecer o Evangelho, Valmir? Essa mensagem que salva o pecador. Não é a política, não é a educação, não é a ciência que nos salva. O que nos salva é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que Deus salva o pecador em Cristo Jesus. Tem uma mensagem melhor do que essa, de que você que tem Jesus, você não vai mais para o inferno. Quando você morrer, a sua alma não vai para as trevas, mas você tem a vida eterna e você vai morar com Jesus nas mansões celestiais. Essa é a melhor mensagem, Antônio, que nós temos a salvação e que o Evangelho é o poder de Deus. Meus irmãos, Cristo é a maior obra de Deus, a revelação perfeita do Pai, o Salvador que transforma gerações. E ensinar os filhos é conduzi-los a Jesus.
e saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a maior herança, a maior riqueza é ter Jesus no coração da família. Qual o primeiro milagre que Jesus fez, Ana? O primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia, num casamento, onde Jesus transformou a água em vinho. É Jesus na vida da gente, na casa da gente, na família da gente. Mas finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, forme em seus filhos a esperança em Deus. O propósito é claro aqui. Os versículos que nós estaremos lendo, o verso 7 e 8, e o verso 7 fala assim: para que pusesse em Deus a sua confiança, e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os seus mandamentos. O objetivo aqui, meus irmãos, não é apenas informação, mas é transformação. E o ensino deve produzir 3 frutos. Primeiro, confiança em Deus. Confiar em Deus, para que pusesse em Deus a sua confiança. E segundo, não se esquecesse dos feitos de Deus, memória das obras de Deus. E a gente, quando olha para o passado, a gente pode ver o chamado de Abraão, a gente pode ver também Isaac, Jacó, a gente pode ver a história de José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele foi parar no Egito, ficou preso 2 anos por causa da calúnia da mulher de Potifar. Na cadeia, ele saiu para ser o primeiro ali, depois de Faraó. Ele foi um homem muito importante no Egito. E aí esse povo fica no Egito 400 anos. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, Deus liberta este povo, levantando Moisés. E com mão forte e braço estendido, Deus tira o seu povo do Egito, depois de 400 anos de escravidão, e leva para a terra prometida. E este povo caminha no deserto durante 40 anos. E Deus abre o mar vermelho, o povo passa a pé enxuto. E eu sempre digo que Deus abre portas onde não há portas, e abre caminhos onde não há caminhos, porque Deus abriu o mar vermelho. E este povo então come durante 40 anos no deserto um maná que cai do céu. Diz que dinheiro não cai do céu, mas o maná caiu do céu durante 40 anos, e Deus supriu as necessidades do seu povo. As vestes não se envelheceram, as sandálias não se acabaram, e Deus supriu as necessidades do seu povo. E nós podemos ver quantos milagres Deus fez. Deus fez que a água saísse da rocha. O povo então sentiu o desejo de voltar lá para o Egito, pensando nos pepinos, nos melões e nas comidas lá do Egito. E Deus então manda codornizes. Este povo come tanto que a carne saiu pelos narizes. A alimentação já começou a comer tanto assim. Ah, meus irmãos, e Deus mostrando que Ele tem muito mais do que para nós. E este povo então vai caminhando no deserto 40 anos, e Deus vai sustentando, vai disciplinando, vai corrigindo, vai orientando, vai revelando. E este povo recebe os 5 primeiros livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, chamada Torá. Ah, quantos feitos de Deus! Até que Moisés então sobe no Monte Nebo, e Deus esconde o seu corpo e levanta Josué para que possa dar continuidade à obra de Deus. E esse povo então vai agora com Josué, e o Senhor disse para Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, eis que estou contigo por onde quer que andares. E Josué então torna-se o grande líder que toma posse da terra da promessa. E agora Deus abre o rio Jordão, e este povo entra na terra da promessa. Quantos feitos de Deus, quantas maravilhas de Deus. Eu poderia estar contando aqui muitos feitos de Deus, e nós devemos ter a memória das obras de Deus, meus irmãos. Se a gente olhar para o Novo Testamento, a gente pode ver muitos milagres que Jesus fez. A água transformada em vinho, o cego que viu, o paralítico que andou, o morto que ressuscitou depois de 4 dias, Lázaro, os pães multiplicados, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Quantas obras de Deus,
Quantas maravilhas! E nós devemos ter a memória das obras de Deus, nós devemos contar isso para os nossos filhos, e nós devemos obedecer aos seus mandamentos, porque sem isso, meus irmãos, o resultado é descrito no verso 8, rebeldia, instabilidade e infidelidade. Veja o que diz o verso 8, vai aparecer aqui na tela. Vamos ler o verso 8? E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Uma geração que não conhece a Deus, meus irmãos, inevitavelmente se desvia. E é por isso que nós devemos conhecer a Deus, para nós não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Eu sempre oro para os nossos filhos que estão na faculdade. Nós tivemos 50 dias de oração por 50 anos de bênção, viu, Rose? Lá na igreja. E nós colocamos os nossos filhos que estão na universidade. Sabe para quê? Para que eles não se desviem do Senhor. Porque há uma pesquisa que de 10 jovens cristãos que entram na universidade, 7 se desviam dos caminhos do Senhor. E é muito triste, Cíntia, saber que pessoas que cantavam, louvavam, tocavam na igreja e hoje estão longe de Deus. E é por isso que nós devemos orar pela nossa geração, para que os nossos filhos sejam missionários na faculdade, missionários em casa, no trabalho, na empresa, na rua e em todo lugar. Seus filhos estão aprendendo a confiar em Deus ou apenas em si mesmos? Você está cultivando uma memória espiritual no lar? Sua vida confirma aquilo que você ensina? E é por isso que nós devemos passar essa tocha da fé para as futuras gerações. Sabe por quê, Samuel? Porque Cristo é a nossa esperança viva. Ele confiou perfeitamente no Pai, ele foi obediente até a morte e garantiu a nossa redenção. E se queremos filhos firmes, nós precisamos levá-los à cruz, aos pés da cruz, onde a esperança é plantada de forma definitiva. Que os nossos filhos possam amar Jesus mais do que tudo na vida, e possam ter Jesus como a pessoa mais importante na história de suas vidas, porque a vida só tem sentido quando Cristo é tudo da nossa vida. O Salmo 78, meus irmãos, nos mostra que Deus não está preocupado apenas com o presente, mas Deus está preocupado também com o futuro das gerações. E ao olharmos para este texto, nós percebemos que a continuidade da fé não acontece por acaso, mas por compromisso. Por que eu estou falando isso aqui também, meus irmãos? Quando a gente pensa na Europa, por exemplo, Deus falou assim com Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, em vez de ir para o Oriente, foi para a Europa. Então, Filipos foi a porta de entrada do Evangelho para a Europa. Da Europa, o Evangelho alcançou a Europa, e depois, com a perseguição de Maria Turdo lá na Inglaterra, o Evangelho foi para a América do Norte. Da América do Norte, o Evangelho veio para a América Central e para a América do Sul. Calvino, em 1555, Valmir, mandou missionários aqui para o Brasil. Morreram por causa da fé. Antes de morrer, eles escreveram uma confissão chamada Confissão de Guanabara. Tem uma confissão chamada Confissão de Guanabara. Em 1555, eles ficaram aqui 10 anos e foram perseguidos pelo Evangelho. E aí, os holandeses, missionários presbiterianos, em 1624, foram para o Nordeste, começaram na Bahia. Foram perseguidos, foram mais para o Recife. E ali construíram escolas e igrejas. Ficaram 30 anos no Brasil, mas foram perseguidos também e tiveram que voltar para a Holanda e construir escolas e igrejas. Mas no dia 12 de agosto de 1859, Deus mandou um jovem, com 26 anos, Simonton, veio para o Brasil. Alguém falou assim: você vai para aquele país atrasado? Lá tem febre amarela? E a sua segurança? E ele falou assim: o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. E ele veio para o Brasil, chegou aqui com 26 anos de idade, em 12 de agosto de 1859, e plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele, antes de morrer, ele morreu de febre amarela.
ele tinha fundado 5 igrejas, fez um seminário, uma imprensa evangélica. Naquele tempo não tinha as redes sociais. E ele fez um jornalzinho, onde as mensagens que ele pregava no domingo à noite da igreja, ele mandava para as autoridades, para os prefeitos, para os governadores, para o presidente, para a liderança religiosa daquele tempo, ele mandava. E um padre chamado José Manuel da Conceição se converteu, se tornou o primeiro pastor brasileiro presbiteriano aqui no Brasil. Hoje tem um seminário em São Paulo com o nome dele, né? Seminário Presbiteriano, né, José Manuel da Conceição. Hoje nós temos 11 seminários presbiterianos no Brasil, mais de 5.000 templos e mais de 5.000 pastores espalhados pelo Brasil. Só fora do Brasil nós temos 324 missionários da PMT e outros missionários fundando igreja pelo Brasil afora. Meus irmãos, aquele ato de Simon, com 26 anos de idade, plantando igrejas aqui no Brasil, com 8 anos apenas de trabalho. Jesus, meus irmãos, é o nosso modelo perfeito. Ele ouviu o Pai, ele ensinou com autoridade, ele formou discípulos e mais, ele morreu para redimir famílias falhas e construir legados, né, sólidos. É o Senhor Jesus. Não importa o seu passado, em Cristo sempre há um novo começo. Ele que restaura a nossa vida. Eu não sei como é que está o seu coração, mas eu sei que Jesus é que muda a nossa história. É Ele quem nos salva, Ele que nos perdoa. Como viveremos? Aplicações finais. Primeiro, cultivando um coração que ouve a Deus diariamente. Ouça Deus, ouça a palavra de Deus. Separe tempo real para a palavra de Deus. Não negocie esse momento. Transformação começa nos ouvidos. Ouça a voz de Deus. Se Deus está falando com você, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Viva para Ele. Em segundo lugar, como viveremos? Estabelecendo um ensino intencional no lar. Fale de Deus no lar. Ore com os seus filhos. Conte as bênçãos de Deus. Faça da sua casa um ambiente espiritual. As mulheres que vão ser mãe ainda, estão com o bebê no ventre, ore para o seu filho ou a sua filha. Peça a Deus, Senhor, abençoe o meu ventre, abençoe os meus filhos. Por que eu estou dizendo isso, essa importância, meus irmãos? Nós devemos orar pelos nossos filhos antes mesmo dele nascer, para que eles sejam bênçãos nas mãos do Senhor, para que eles possam ser bênçãos nas mãos do Senhor. Por que eu estou falando isso? Quando eu falei da Europa aqui, hoje a Europa, meus irmãos, está sendo islamizada. Se não acontecer nenhum movimento missionário grandioso, até 2050, eles vão dominar a Europa. Sabe por quê? Porque as mães não têm mais filhos, eles têm menos de um filho por casal cristão. E o muçulmano tem 10, 12 filhos. E eles já falaram o seguinte, os muçulmanos falaram assim, nós vamos tomar a Europa só com o ventre das nossas esposas. Já pensou isso? Eles vão islamizar a Europa se não acontecer nenhum movimento extraordinário de avivamento e despertamento na Europa. E nós devemos estar orando pela Europa. Nós temos uma base missionária na Europa, com Carlos Delpino, que Deus continue abençoando aquele continente, porque nós devemos orar para que famílias sejam despertadas. Então faça da sua casa um ambiente espiritual. E finalmente, construindo um legado com os olhos na eternidade. Não viva apenas para o presente, mas pense nas próximas gerações. Invista naquilo que ultrapassa o tempo, a fé. O som do Evangelho precisa continuar ecoando em nossos lares. Incline os seus ouvidos, abra a sua boca, plante esperança e seja fiel. E haverá um legado amanhã. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé? Vamos pedir ao Senhor. Eu gostaria que o Senhor esteja abençoando você, mãe. Você é muito importante para a igreja. As mulheres são muito importantes na igreja. Que Deus esteja abençoando os seus filhos, abençoando o seu lar, a sua casa. Você, mãe, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista da sua família. Que Deus esteja abençoando e que vocês possam ser sempre bênção nas mãos de Deus. E que o Senhor continue abençoando a vida de vocês.
E cada família aqui seja uma família abençoada, onde Cristo esteja presente. Vamos falar com Deus. Levante uma das suas mãos aos céus e coloque a sua vida, os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos, os seus medos, as suas ansiedades, as suas enfermidades, as suas necessidades. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Fale com Deus. Senhor, estamos aqui, ó Deus, e nós queremos cultivar um coração que ouve diariamente o Senhor. Nós queremos escutar a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, ter a nossa vida voltada para o Senhor. Ouça o nosso clamor, ouça as nossas orações, Senhor. Nós queremos, ó Deus, estabelecer uma base intencional de ensino em nossos lares. Nós queremos contar os feitos de Deus, as maravilhas do Senhor, os milagres do Senhor na nossa casa. Nós queremos compartilhar o Evangelho dentro da nossa casa, Senhor. Tem misericórdia dos nossos filhos, para que eles possam receber a semente do Evangelho, que os nossos lares sejam abençoados, e que Cristo seja a pessoa mais importante da nossa casa, tenha um lugar mais importante nos nossos corações, e que o Senhor possa encher o nosso coração de esperança e alegria, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o ambiente do nosso lar seja um ambiente saudável. Ó Deus, que o Senhor esteja tirando a confusão e trazendo a paz. Onde tem dor, que o Senhor esteja trazendo a cura, em nome de Jesus. Onde tem morte, o Senhor possa trazer a vida em cada lar. Faça isso, ó Deus, sopra com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. E nós queremos, ó Deus, construir um legado de fé para as futuras gerações. Nós queremos passar a tocha da fé para os nossos filhos. Nós não queremos que eles possam esquecer do Senhor, e nós queremos que as futuras gerações possam conhecer o Senhor. Abençoe, ó Deus, a igreja presbiteriana aqui no Cascata. Abençoe cada família, Senhor. Abençoe cada família, que o Senhor esteja curando, restaurando. Abençoe a Europa, Senhor, para que haja um avivamento ali na base missionária ali na Europa, e que vidas possam conhecer o Senhor. Abençoe também, ó Deus, as missões, ó Deus, na Amazônia, ali com o projeto Amanagé. Faça, Deus, que indígenas, que povos ainda não alcançados possam conhecer a luz do Evangelho, e que famílias, ó Deus, sejam abençoadas com a promessa que o Senhor disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó Senhor, abençoe as nossas famílias, Senhor, e que o Senhor esteja, ó Deus, nos dando a bênção para que possamos vencer, ó Deus, toda, ó Deus, perseguição, ó Deus, todas as trevas que se levantarem contra as nossas famílias, que possam cair por terra. Proteja, Senhor, pois sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, em nome de Jesus. Que possamos ter uma vida abundante no Senhor. Ó Senhor, sopra sobre nós um grande e poderoso avivamento, e que possamos experimentar em nossos dias um despertamento espiritual em cada coração, e que possamos sair daqui alegres, felizes, abençoados e abençoadores, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem um nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nosso seminarista estará à porta, estarei com ele cumprimentando. Poder sentar? A palavra está com os nossos irmãos, não é isso? Com a Rose. Irmãos, irmãs, as mamães, quero convidá-las a sentarem um pouquinho mais para frente. Temos uma surpresa aqui para vocês, e teremos uma surpresa daqui a pouco aqui no